E o Bahia, com o apoio do Grupo City, já tinha assumido aí a primeira e a segunda colocação com as maiores compras do futebol nordestino. A primeira, Yohane Chaves, 18 milhões de reais. Bom lateral esquerdo barra ala esquerdo, né? A segunda colocação, quem estava lá era Biel. Bahia também, com o apoio do Grupo City, contratou Biel nessa temporada, ex-Grêmio, ex-Fluminense, por 10,6 milhões de reais. Esse era o top 2 e o top 3 era composto por André, que era na casa ali dos 10,24 milhões de reais. Só que agora o Bahia fechou a contratação, segundo o Vene Casagrande, do meia Cauli Oliveira, Cauli é Cauli, não sei exatamente a pronúncia, tá? Ao Ludogorets por cerca de 2,3 milhões de euros, em torno de 12,6 milhões de reais. O contrato do jogador com o tricolor será de 4 anos. Contratos já foram trocados para que a operação seja finalizada e anunciada oficialmente. Então a gente está vendo aí o Bahia investindo forte no mercado mais uma vez e precisa, né? Depois desse recorte inicial de 5, 6, 7 jogos, é muito nítido, é claro para todo mundo. O Bahia está na mesma situação do Vasco, mais ou menos. Precisa contratar no mínimo 4 reforços para dar uma estabilidade na temporada, para o setor de defesa, para o setor de meio campo e para o setor de ataque. No mínimo de 4 a 5 peças, o Bahia precisa contratar urgentemente para ter uns 3, 4 meses ali de estabilidade. Lógico que trazendo 3, 4 reforços para o Bahia e para o Vasco, não vai brigar por nada de grandioso, né, gente? Óbvio que não, porque os elencos ainda são muito limitados, tem muitas carências em todos os setores do campo. E é aquele ponto. O Vasco e o Bahia, eles têm carências não só no banco, não, tá? Mas no time titular. No time titular tem umas 3, 4 carências para Vasco e Bahia. Só que o banco de reservas dos dois são muito ruins, de uma maneira geral. Então, para uma temporada inteira, eu vejo que é assim, ó, vamos contratar 4 ou 5 peças aqui, vamos deixar rolar aqui uns 2, 3, 4 meses, e lá no meio da temporada, ali na metade da Série A, quando abrir a janela de transferências, lá para julho, ali, início de agosto, vamos contratar mais umas 4, 5 contratações. Então, eu vejo que Vasco e Bahia precisam mais ou menos, de um modo geral, para daqui que termine a temporada, mais umas 8, 9 contratações pelo menos, tá? Para dar uma tranquilidade de um modo geral aí, para fazer uma temporada na Série A decente, de 12ª, 10ª colocação, ou uma briga de fato ali pela pré-Libertadores, de forma mais estável, uma Copa do Brasil, fazer uma boa Copa do Brasil, e lógico que isso aí são projetos a longo prazo, né? Ó, sobre o meia, não me esperem aqui eu fazer uma grande análise, porque assim, quem vier fazer uma grande análise do jogador tá mentindo, né? Ninguém acompanhou esse cara com grande profundidade. Pode ter assistido o jogo dele ali espaçado, porque ele é um cara de fato mais tarimbado, um cara mais cascudo, né? Já jogou na UEFA Europa League nas últimas temporadas. Essa temporada vem fazendo uma boa UEFA Europa League pelo dado do SofaScore. 6 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele é um dos destaques ali como meio-campistas para essa temporada na UEFA Europa League. 27 anos, tem uma idade boa ainda, muito novo, 1,75 de altura, e o Bahia precisava de um jogador para meio atacante. Por quê? O Bahia tem Danielzinho, que é fraquíssimo para uma Série A, que é fraco, essa aqui é a verdade. E é aquele ponto, tá? O Bahia precisa de um meio atacante para chegar hoje seu titular absoluto? Precisa. Mas também precisa de um jogador para uma composição de elenco para disputar a titularidade. O Bahia nem isso tem, nem para ser titular absoluto, nem para disputar a titularidade de forma decente numa Série A, tá? Ah, mas no Campeonato Baiano, é Campeonato Baiano, Jacobinense, Juazeirense, Bahia de Feira, Fluminense. Não dá, né, gente? Então, assim, a régua é muito baixa. Então, vamos ser bem sinceros, né? Ó, e aí dando destaque rápido para as últimas temporadas dele, né, o UEFA Europa League, que são os campeonatos ali mais difíceis, né? Parva League, Liga, Campeonato lá búlgaro, sendo bem sincero, para mim isso e nada é a mesma coisa. Inclusive, o Ludogorets está negociando com muitos jogadores brasileiros. Wanderson, o Sport contratou Wanderson, o Bahia contratou Cicinho também do Ludogorets, e agora está contratando o Cauli Oliveira, tá? Cauli Oliveira ou é Cauli Oliveira, não sei exatamente a pronúncia, tá? 16 jogos, 5 gols e uma assistência aí nessa temporada 22/23. Bom número aí, tá? Para o Campeonato Búlgaro é um número decente. Na Bundesliga, aí foi 19/20, né? 13 jogos, 2 gols marcados, e aqui a gente não contabilizaram aqui a questão das assistências, né? Uma grande chance criada em 16 jogos. Enfim, não posso nem falar que foi uma aposta ou que foi uma boa contratação, porque eu nunca vi o cara jogar na minha vida, tá? É o famoso aguardar
e de fato o Bahia precisava de uma contratação para esse setor de meia atacante, que o Bahia não tem nem para composição, nem para titularidade absoluta, tá? Vamos aguardar se esse jogador vai agregar muito ou não para o Bahia nessa temporada. Agora, vamos passar aqui para a informação do Campeonato Pernambucano. Primeiro, sobre a questão das torcidas, né, do que a FPF estabeleceu, né? Medidas adotadas pelo governo de Pernambuco / FPF para evitar tumultos e vandalismo nos jogos. Diego Borges soltou aí a informação, tá? Vamos lá. Venda de ingressos antecipada, de forma antecipada. Torcida única nos clássicos entre Náutico, Santa Cruz e Sport. Vai retornar a questão da torcida única. Jogos da Copa do Nordeste terão apenas torcida mandante, tá? Primeira vez que isso acontece em Pernambuco. E eles acham que isso vai acabar com a violência. É brincadeira, não. Eles acham, na mente deles, isso aqui que eles vão fazer, vão acabar com a violência, ou vai minimizar bastante a violência, não, irmão. Enquanto não houver punição e os caras que cometem crimes, vandalismo e quebra-quebra não forem presos, não vai mudar em absolutamente nada. Mas vamos descer aqui mais algumas coisas, tá? Ó, 606 pessoas foram indiciadas em 2022, acusadas de envolvimento em crimes de danos, rixas, tentativas de homicídio, lesão corporal, furto, roubo, etc. Charangas retornam aos estádios, liberadas sob tímidos aplausos, tá? Ó, vamos lá. Catracas passarão a ter leitura facial de torcedores nos estádios, aflitos Arena de Pernambuco, Arruda e Ilha do Retiro. Para finalizar, torcedor de carteirinha, sistema integrado com um quadro de sócios, torcedores do clubes, torcedores poderão se cadastrar para fornecer identificação à SDS. Rodada da Paz, estimular a presença de mulheres e crianças nos estádios, que por sinal teve isso no jogo do Atlético Paranaense, né? A punição que o Atlético Paranaense ia perder de mandos de campo foi revertida parcialmente com a presença apenas de mulheres e crianças no estádio da Arena da Baixada, e foi um show à parte o que as mulheres fizeram lá na Arena da Baixada. Mais de 37 mil pessoas compareceram para essa partida. Vou deixar o link aqui no card, tá? Inclusive que seria uma boa reversão de pena que o Sport poderia fazer. Não partiria nem do Sport isso exatamente, né? Partiria da CBF, enfim, algo mais complexo. Vou deixar o link aí no card para quem quiser acompanhar. Ó, sistema de monitoramento facial será custeado pela FPF, afirma Evandro Carvalho, tá? Grupo de trabalho para adotar medidas impostas no Plano Nacional de Combate à Violência nos Estádios e recompensas para premiar informantes sobre criminosos envolvidos. Enfim, tá aí todas as informações de Diego Borges, tá, rapaziada? Vou parar de compartilhar isso aqui agora e vamos passar agora para o jogo Náutico e Porto no Campeonato Pernambucano. Vou tirar aqui o áudio e deixar rolando os melhores momentos. E assim, esse time do Porto é chatinho, viu? Bem organizado, tem uma boa defesa, tem uma transição defesa meio ataque interessante também. Poderia ter vencido o jogo ontem do Náutico, mas óbvio que o Náutico criou mais chances. Como vocês estão vendo aí no início do primeiro tempo, Souza foi quem estava criando as grandes oportunidades do Náutico, com finalizações de fora da grande área. Mas você não vê o Náutico penetrando na defesa do Porto, você não vê o Náutico envolvendo o Porto com triangulação, não. Isso aqui é que você vê uma chance claríssima que o Porto perdeu. Olha essa finalização horrorosa do jogador do Porto. Cara a cara com Wagner. Olha para onde ele finaliza. O Náutico não conseguiu criar uma oportunidade dessa no primeiro tempo. Uma não conseguiu. Já o Porto conseguiu, com boas jogadas ali na transição. Detalhe, o Sport ainda pega o Porto e o Santa Cruz ainda pega o Porto. O Sport enfrenta o Porto lá no Lacerdão. Cara, o Porto ainda não perdeu no Campeonato Pernambucano, tá? São 6 jogos, 1 vitória e 5 empates. Beleza, vários e vários empates. Mas assim, pelo que eu vi da organização tática do time, é um time que tecnicamente tem bons valores ali do meio para frente. Eu acho que o Porto ganha do Santa e não sei se o Sport ganha do Porto, não. Tá lá no Lacerdão, gramado horroroso e tal. Tenho muitas dificuldades em acreditar nisso aí. Então, assim, o Santa Cruz corre sérios riscos, se não subir para a Série C da próxima temporada, ficar sem divisão em 2024, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui aos lances. Aí isso aqui já é o segundo tempo, tá? O segundo tempo, de fato, foi um segundo tempo com um domínio maior do Náutico, mas sem apresentar um grande futebol, tá, gente? Foi um domínio maior, jogando em casa, vai ter uma pressão maior, vai ter um abafa natural, mas o Náutico não teve uma grande apresentação ontem não, tá? Mas assim, criou uma grandíssima chance, claríssima para marcar, tá? E não marcou. Daqui a pouco vai ser o lance para vocês. Como o Porto também criou algumas boas chances, Wagner fez uma defesaça, no rebote o jogador do Porto perdeu, foi assinalado aí um impedimento,
Mas assim, ó, vai ter um Inacreditável Futebol Clube já já, tá? Acho que foi agora, se eu não me engano. Foi agora mesmo. Ó, alá Matheus Vargas, velho. Os caras fizeram o mais difícil, que era errar a barra. Tipo assim, o mais difícil aqui não é você fazer o gol, gente. O mais difícil aqui não é você fazer o gol, não. O mais difícil é você errar o gol. Então eles conseguiram essa proeza de fazer o Inacreditável Futebol Clube. Perder um gol sem goleiro, debaixo da barra, praticamente na pequena área, sem ninguém pressionando, dando um carrinho para marcar. Não, era só você chutar na barra que era gol. Enfim, o Náutico ainda pressiona e quase saiu um gol contra ali, mas o placar do empate eu vejo que foi justo, tá? O Porto criou algumas boas chances, e o Náutico não apresentou um grande futebol ontem para vencer o jogo, não, tá? Enfim, deixa eu só passar esse último lance do Náutico, foi uma boa bola enfiada para a Júlia, mas não deu em nada, finalização fraca ali, e o jogador do Porto tirou em cima da linha. Bom, gente, ainda aí foi pro abafa, né? O Náutico depois vai pro abafa e tal, aí vai finalizar uma bola aí, mas sem grandes chances criadas com envolvimento e tal, enfim. Tá aí, finalização do Náutico, o partida terminou 0-0, chute de Caion, tá? Gente, volto ao ponto mais uma vez. Olha essa tabela do Campeonato Pernambucano. Cara, pelo que eu vi até agora de muitas equipes, o Sport tem tudo para ganhar com uma certa tranquilidade esse Campeonato Pernambucano, cara. A gente já tem um recorte ali de 5, 6 jogos para a maioria das equipes. E o Sport com 5 jogos apenas, com jogos a menos do que a maioria não, do que alguns, melhor dizendo, tem 4, 5, 6 pontos na frente de todo mundo. Então, assim, é obrigação a gente chegar nessa final e ser campeão, velho. É obrigação moral. Todos os times estão muito abaixo do Sport. Óbvio que tem um retrô ali, tem um clássico que é clássico, mas, porra, não dá. São muitos times horrorosos, tá? Tecnicamente falando, o Sport é muito melhor do que todos aí. Mas, enfim, vamos aguardar. Tem muita água ainda para rolar nesse Campeonato Pernambucano. E o Sport que joga amanhã contra o Afogados. Jogo difícil na Ilha do Retiro, tá? Bom, tamo junto aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Abraço aí para todo mundo. Valeu!